O que é a responsabilidade civil objetiva da administração pública? Como ela se aplica? Quais são suas consequências jurídicas para o poder público brasileiro? Acompanhe as respostas para essas perguntas no podcast Grifão de hoje. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, prevê que o poder público, a administração pública, e inclusive empresas privadas, prestadoras de serviços públicos, as concessionárias de serviço público, respondem pelos danos causados pelos seus agentes, independentemente de culpa ou dolo dos agentes estatais ou dos agentes particulares que prestam serviços públicos. Essa disposição constitucional consagra no Brasil a chamada teoria do risco administrativo. E, de fato, é a teoria do risco administrativo que permite concluir que, no país, o poder público e as concessionárias de serviço público respondem de modo objetivo quando há a prestação de serviços públicos. O que vem a ser essa responsabilidade objetiva, por que ela é adotada e quais são suas consequências? Olha, no Brasil, a responsabilidade objetiva da administração pública, que é, como vocês já foram alertados, uma consequência da teoria do risco administrativo, parte do pressuposto de que a prestação de serviços públicos é matéria arriscada. Portanto, quem for responsável pela prestação de serviços públicos, seja administração pública direta, indireta ou empresas privadas, concessionárias de serviços públicos, responderá de modo objetivo, porque assumiu o risco pela prestação. Esse risco se justifica em razão da complexidade na prestação de serviços públicos, da multiplicidade de agentes envolvidos e da magnitude dos serviços públicos que são prestados, já que o país é um país que comporta milhões de habitantes e que nem sempre há o total controle daqueles agentes investidos na prestação desses serviços. A consequência jurídica principal é que, uma vez existindo o serviço público e um dano decorrente da prestação desse serviço público, o poder público brasileiro ou essas empresas concessionárias de serviço público irão responder pelos danos, ainda que seus agentes não tenham atuado com culpa ou dolo. Desse modo, fica mais fácil, sem dúvida nenhuma, responsabilizar os danos decorrentes desse serviço e, além disso, a jurisprudência brasileira entende que, em virtude da amplitude alcançada pelos serviços públicos, mesmo pessoas que não são usuárias desse serviço, mas que são violadas e têm prejuízos decorrentes da prestação de serviços públicos, podem sim se valer da teoria da responsabilidade objetiva e do risco administrativo para conseguir uma indenização em virtude dos danos que foram apurados. Em resumo, toda vez que há um serviço público, seja o Estado, seja a empresa concessionária, assumiu o risco da sua prestação. E mesmo que seus agentes tenham atuado de modo lícito, sem nenhuma infração à lei, haverá a aplicação da responsabilidade objetiva do poder público brasileiro. Gostou do podcast Grifão de hoje? Encaminhe suas sugestões para o endereço que aparece abaixo e nós da Grifão agradecemos a sua colaboração.